Aê, aê, aê! Welcome to Paradise! Vamos começar mais um Serverless Happy Hours. Meu nome é Jaime Nagase. Só lembrando para você se inscrever no nosso canal, dar um like no vídeo já, ajuda a gente. É um canal especificamente para a gente passar conteúdo, eu, Peterson, e já estamos planejando as próximas lives, os próximos vídeos em espanhol para toda a América Latina. Beleza? Esse é um canal que a gente não tem qualquer intuito de ganhar dinheiro com ele, mas a gente tem intuito de divulgar a parte de serverless. Só voltando aqui, galera, agora a gente vai entrar num vídeo que a gente vai falar sobre os 7 mitos de serverless. Serverless, é isso mesmo que eu estou falando, meus lindos. Beleza? Qual que é o ponto aqui? A gente vai falar o que a galera muito fala lá e a gente pouco ouve. O que a gente tem aqui dentro? Bom, vamos lá. Primeiro grande mito, limitação de uso. Serverless serve só para aquilo, serverless serve só para aquilo outro. Não. Serverless você consegue usar, galera, em uma infinidade de cenários. Beleza? Basta saber utilizar dentro da arquitetura específica que você tem. Então, você tem cenários dentro de back-end, dentro de aplicativos, dentro de front-end, dentro de web page. Você consegue, inclusive, dentro da Lambda, chamar renderização. Em vez de você fazer dentro do browser client, você fazer renderização da página dentro da Lambda. Olha que topzera, galera. Então a gente tem uma infinidade de uso. Claro, tem algumas recomendações que a gente vai entrar em assuntos mais específicos, como comparar com containers, quando usar containers no back-end, quando usar a Lambda no back-end. A gente tem uma comparação em relação, cara, qual é o melhor custo-benefício, né? Mas isso não vem ao caso aqui, beleza? Segundo grande mito, serverless é apenas para pequenas funções. Errado. Galera, eu vou deixar no link aqui um vídeo que a galera agora está começando a falar de não um monolito dentro de uma Lambda, mas uma Lambda que você tenha várias funções. Então você pode ter uma Lambda onde você tem todo um CRUD específico para você fazer a inserção dentro do banco de dados, deleção, post, update e o que for. Dá para você separar por domínios, tá? A Lambda. Em vez de você criar várias Lambdas pequenininhas, você pode criar dentro dela. Tudo depende da quantidade de aquisições que está chegando dentro de cada uma das Lambdas e a forma como você vai fazer a concorrência delas e a forma como você pretende escalonar. Beleza? Só precisa tomar um pouco de cuidado com esse tipo de coisa. Fechado? Bom, terceira grande coisa. Pô, Jaime, é tão mais fácil testar. Eu vou ter que sempre fazer o upload do meu código da minha Lambda dentro da cloud para depois conseguir fazer os testes. Então, esse é outro mito, galerinha. Depois dá uma olhada aí, ó, em SAM, beleza? Serverless Application Model. Dentro da própria AWS é um CLI, tá? Que você consegue fazer a sua stack de serverless e fazer o deployment dela, mas eu vou mais além. Você consegue mocar uma Lambda e conseguir fazer testes da Lambda na sua máquina, antes de fazer upload. Como assim, Jaime? Ele gera uma Lambda dentro da minha máquina. É mais ou menos isso, mas ele dá uma emulada e você consegue fazer o teste do seu código interno, tá? Então, tem outras formas de você conseguir fazer esses testes. Então não é uma coisa, só consigo quando fizer o upload da minha Lambda, beleza? Falar nisso, galera, aproveita, dá um clique lá. Tem 2 vídeos que eu e o Peterson a gente fala, são 3 na verdade, introdução à Lambda, a gente fala um pouquinho sobre eventos também, e a gente tem também como criar a sua primeira Lambda, tá? A gente vai adentrando nesse sentido. Bom, Jaime, qual que é o quarto grande mito? O quarto grande mito é a falta de observabilidade, a falta de visibilidade. Porque é um serviço serverless, Jaime, porque ele está lá dentro onde eu não consigo tocar nele e etc. Galera, a gente tem X-Ray, a gente tem CloudWatch, Dynatrace já consegue fazer isso sem querer fazer propaganda. Não tem desculpa. Observabilidade você consegue fazer agora na parte de microserviços, você olhando uma Lambda, um container da mesmíssima forma que você fazia antes, tá? Claro que a gente tem também um workshop sobre observabilidade com as nossas ferramentas. A gente vai deixar também aqui dentro da descrição do canal, que você vai poder fazer o passo a passo, mas isso é uma mentira, não é uma mentira, mas é um mito grande que eu estou colocando para baixo, beleza? Você consegue fazer uma observabilidade de ponta a ponta excepcional, inclusive, adicionalmente, com muitos serviços SaaS, que já você consegue fazer um plug and play lá dentro, beleza? Beleza. Vamos nos 3 grandes últimos mitos. Jaime, serverless custa caro. Eu falei, será mesmo? Vamos fazer umas comparações, tá?
O custar caro depende de milhões de coisas, tá? E não só do tipo de tecnologia que você está utilizando. Depende do tipo de arquitetura que você está colocando, quantas requisições, o que você está colocando do seu evento, se a aplicação é stateless, se ela não é stateless, quanto de disco ele está colocando, jogando dentro do storage, quanto de I/O, quanto de input e output você está fazendo dentro de um banco. Tem um monte de coisa, não é porque é serverless ou não serverless que você está utilizando. Mas uma coisa que eu vou te falar, serverless, se você está trabalhando por requisição, e você está fazendo uma equiparação de custo, só pensa no seguinte: serverless, você não gerencia SO, você não paga licença de SO, você não faz gerenciamento de patch management, você não coloca antivírus dentro daquela máquina, você não precisa necessariamente gerenciar entrada e saída de informação, né, dentro daquela sua máquina virtual ou por aí vai. Você não tem um custo de você ter um time de infraestrutura tomando conta daquelas máquinas, e você pode escalar muito sem precisar ter que contactar ou abrir um ticket por fora. Tudo isso requer custo. O custo não é você comparar um container com uma lambda, tá? Porque dentro de um container, dentro de um pod, você está rodando dentro de um node, dentro daquele node está rodando dentro de um servidor, dentro daquele servidor tem tudo isso que eu estou falando, tá? Detalhe, eu também sou responsável de containers. Containers a gente tem outras funcionalidades. O custo que você precisa colocar não só é a ponta do iceberg, é o iceberg todo, tá? Custo operacional, custo de mão de obra, custo de tomar conta dos servidores, custo de aplicar patch, custo desse tipo de coisa. Se você for ver, se você está iniciando uma startup, você tem 5 só desenvolvedores, esses 5 conseguem fazer um ambiente totalmente serverless sem ter que precisar pensar em aplicar patch, beleza? Tá? Então é esses os custos que você precisa colocar na cabeça. A gente vai detalhar isso num outro vídeo mais para frente, dentro dessa mesma playlist, dentro dessa mesma série sobre introdução a serverless, beleza? Vamos nos 2 últimos que são muito legais. Serverless gera lock-in, Jaime. Isso é mito. Por quê? Também depende de como você está utilizando serverless dentro da cloud, tá? Então, seja Lambda, seja S3, seja DynamoDB, seja Aurora Serverless, um monte de coisa em relação a isso. Qual que é o grande ponto aqui, tá? Quando a gente fala de lock-in, quer dizer que você está preso. Você pode ter lock-in de várias coisas, inclusive de linguagem. Uma vez você está fechado com uma linguagem com Java antigão lá e você não consegue fazer uma migração para uma nova versão de Java. Isso já é um primeiro lock-in. Tá? Então tem vários tipos de lock-in. Ou então você tem um banco de dados proprietário que você paga a licença e você não consegue sair por causa de uma funcionalidade específica. Isso também é lock-in. Qual que é o grande ponto aqui? Qual que é o conselho que eu te dou? Tudo depende da forma como você está colocando lá dentro. A gente tem até, se você utilizar as melhores práticas da AWS para fazer as suas funções, o seu lock-in ele desaparece e ele fica somente com a parte mais importante para você, que é o seu código. E aí o seu código você consegue portabilizar para outros locais. Beleza? Então isso é mito também. O grande ponto aqui, o conselho que eu te dou, vai montar uma função serverless, vai colocar alguma coisa, não utiliza nada de chamada nativa dentro de nenhum cloud provider. Esse é o grande ponto. Utiliza tudo dentro do seu próprio âmbito de programação, dentro do seu ambiente de programação, dentro do seu virtual environment, e lá dentro você tem o seu código dentro da sua esteira de DevOps guardado e bonitinho lá dentro, tá? E aí você consegue portabilizar para outro local. Detalhe, tá? A Lambda consegue rodar container também. Então você consegue fazer essa equiparação. Beleza? E o 7º mito, aí eu dedico a você, Peterson, meu lindo, porque a gente já falou sobre Cold Start, a gente já falou sobre Lambda, a gente já falou com o Vinícius Senger. Depois dá uma olhada lá, galera, a gente fez um bate-papo de quase 1 hora e pouco com ele, falando sobre Cold Start. Cold Start, a primeira pergunta que eu vou te fazer, por que isso te afeta? Ah, Jaime, porque é muito lento na hora de subir e por aí vai. Beleza. Vou te fazer uma pergunta, você tem um servidor, você precisa escalar e você tem um container. Tá bom? Quanto tempo demora para você subir um novo servidor? Ah, mas já tem imagem, etc. Não, tudo bem. Mesmo com a imagem, mesmo estando pronto, quanto tempo demora para ele dar inicializado dentro do console? Você vai lá e dá 2 cliques. Ou mesmo numa esteira.
uns 30, 40 segundos, 1 minuto, até ele estar ativo para você poder conectar. Beleza. Um container, cara, tudo deixa redondinho ali, ó. É uma imagem lisinha, leve para você poder subir. Uns 30 segundos, uns 35 segundos para subir um container, beleza. Uma lambda, quando ela tem cold start, ela demora segundos. 1 segundo, 2 segundos. Quando ela está muito pesada, já ouvi falar de 10 segundos. Mas aí já é o extremo que a gente precisa parar e revisar todo o código da lambda. Beleza? Pô, Jaime, então no container, quando é muito rápido é 30 e quando é muito lento numa lambda é 10. É isso aí. Então cold start é mito, tá, galera? Não é que é mito, existe cold start. A gente chama de cold start a lentidão que é. Por quê? Tem que ser em milissegundos. Tem que ser em 10, 100 milissegundos para você poder subir uma lambda. Porque essa é a ideia de serverless. Subir muito rápido e que seja transparente para o usuário. E detalhe, tá? De simulações que a gente tem. Inclusive tem um blog post que faz várias simulações. Somente 1%. 1% de todas as suas chamadas de lambda, de sua função, apenas 1%. Então, 100 mil, tá, chamadas que você vai fazer, 1000 vão ter cold start. Então, de 100 mil, 1000 vão chegar em 5 segundos quando é muito lento. E se você comparar com um container que é de 30, ou uma máquina virtual que pode demorar alguns minutos para você subir, pô, será que é realmente um impacto? Ou você tá lendo alguma coisa na internet e está absorvendo, tomando aquilo como verdade, né? Então o cold start não necessariamente é isso que você está pensando. A gente falou um pouquinho mais, eu aconselho vocês darem uma olhada nesse vídeo, mas mesmo tendo esse problema, mesmo por exemplo com Java, que a gente pega, vamos supor, vamos dar um exemplo esdrúxulo, 15 segundos. A gente tem o Quarkus que a gente consegue utilizar, que é uma coisa nativa, que você não precisa utilizar nativamente dentro da própria Lambda, mas você também tem o Snapstart, que quando você clica ele gera uma imagem, né? Ele faz um tipo de snapshot dentro do seu código de Lambda e ele cai 9 vezes mais em relação àquilo. Então aquilo que era 10 segundos vai cair para 1 segundo de novo. Então, inclusive, aquilo que era lento, mas mesmo assim é mais rápido que container e máquina virtual, a gente consegue diminuir ainda mais usando o Snapstart, que a gente explica isso no outro vídeo. Beleza? Galera, isso aqui foram os 7 mitos que a gente discute toda vez que a gente vai conversar com o cliente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Volto a dizer, não é um canal que a gente vai ganhar dinheiro, é um canal que a gente quer divulgar as melhores práticas de serverless no Brasil e na América Latina. Dá um subscribe no canal, dá um likezinho e ajuda a gente aí e compartilha nas redes sociais. Um beijo desse seu japonês no coração de vocês. Abraço, galera, até a próxima.